Caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró. Nós estamos estudando ao longo deste trimestre o Evangelho de Lucas, ou o Evangelho segundo Lucas, o médico amado, que tem por título, é o título da lição também, Jesus, o homem perfeito. Então, desde as primeiras lições, nós estamos estudando aqui, passeando por vários assuntos relacionados ao Evangelho segundo Lucas. A lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 5, que tem por título Jesus escolhe seus discípulos. Este é o título da lição que nós vamos estudar na aula de hoje. O texto áureo se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículo 27. Veja aí na sua tela, diz assim: E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E a verdade prática, que é a orientação didática para a aula, diz: o chamado para a salvação é de graça, mas, olha, tem um porém aí, mas o discipulado tem custos. Muito bem, meu caro telespectador, permaneça conosco. Voltaremos em seguida, eu e o pastor Fábio, para nós darmos início ao nosso debate. Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, é um prazer e uma alegria para nós, mais uma semana, estar aqui com vocês para estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje é a lição de número 5 deste trimestre, que trata sobre o tema Jesus escolhe seus discípulos. Então nós vamos, nesta lição de hoje, analisar a vida de Jesus enquanto mestre, explicar como se deu o chamado dos discípulos, saber como foi o treinamento dos primeiros discípulos e analisar a missão de Jesus e de seus discípulos. Temos uma oportunidade muito boa, porque como crentes nós temos consciência do valor da pregação da palavra de Deus, para a construção do reino de Deus. Todavia, quando a gente lê os evangelhos, a gente descobre que Jesus, ele, durante o seu ministério terreno, ele ensinou mais do que pregou. Então, nós temos aí a importância
não somente da pregação, mas também do ensino. Aliás, na grande comissão de Jesus para a sua igreja, após a sua ressurreição, ele falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ou seja, mandou que a igreja evangelizasse para que ela crescesse em quantidade, mas ao mesmo tempo também ele ordenou, lá em Mateus capítulo 28, 19, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, meu querido telespectador, por meio da evangelização, a igreja cresce em quantidade, e por meio do discipulado, ou seja, do ensinamento da palavra de Deus, a igreja cresce em qualidade. Esses dois tipos de crescimento são essenciais, um não pode subjugar o outro, nós não podemos passar por cima de um nem de outro, nós temos que ser equilibrado para que assim a igreja do Senhor avance. Então esta é a vontade de Deus. Ao longo de toda essa lição de hoje nós vamos falar sobre discipulado, e aqui eu quero desde já falar para o nosso querido telespectador que o discipulado que estamos falando aqui nesta lição não se restringe unicamente àquela classe da escola dominical lá da sua igreja, que funciona em outro horário, que estuda 13 lições, a classe de discipulado. Aquilo ali é um tipo de discipulado, é uma ação dentre muitas outras que devem ser feitas no processo de discipulação dos convertidos, dos cristãos. Então, quando a gente fala aqui discipulado, entenda-se ensinamento da palavra de Deus constante e diário. E Jesus, um dos principais títulos que Jesus tinha, que as pessoas chamavam ele e que se identificava, era o título de mestre. Jesus, ele era mestre ou rabi, como diziam os judeus. Jesus, o homem perfeito, foi o mestre por excelência. Tópico 1.1 da nossa lição fala sobre Jesus como mestre por excelência. E a maior parte do seu ministério foi dedicada a ensinar e a preparar os seus discípulos. Nós podemos ver isso aqui, por exemplo, em Lucas, no capítulo 4, no versículo 15, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. No versículo 31, ainda do capítulo 4, diz que desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Então Jesus, ele aproveitava todas as oportunidades para ensinar. Ele pregava, ele curava e ensinava. Então, pastor Zé Roberto, nós vemos que o ministério de Jesus era um ministério centrado no ensino. É isso mesmo, pastor Fábio. Inclusive, é bom a gente ressaltar que Jesus, de fato, foi reconhecido muito mais como ensinador do que como pregador. Jesus é o mestre, não por acaso ele é chamado várias vezes nos evangelhos de rabi, e rabi é uma expressão hebraica, aramaica, que quer dizer de fato mestre, ensinador. E Jesus constituiu um corpo de discípulos, de alunos. Então ele assumia a sua condição de mestre. Lá em João capítulo 13 ele disse: vocês me chamam de mestre, de fato eu sou mestre. Então isso é uma demonstração que Jesus acreditava no ensino, Jesus acreditava na educação cristã, na educação como forma de transformação de vida. E por isso, por onde ele passava, ele ensinava. E a igreja não pode esquecer desse importante ministério. Efésios capítulo 4, versículo 11, lá entre os dons ministeriais que são elencados pelo apóstolo Paulo, está lá o ministério de mestre, é aquele que ensina a palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 7, Paulo diz que aquele que tem esse ministério deve fazer com esmero, deve fazer com dedicação. E aqui nesse ponto seguinte da lição, 1.2, que destaca aí o exemplo, pastor Fábio, do ensinamento de Jesus, é importante que a gente ressalte que Jesus não apenas ele ensinava por meio das palavras, ele ensinava também por meio do seu exemplo, por meio das suas atitudes. E eu quero aqui aproveitar para desfazer uma dicotomia que às vezes é criada e difundida em nossas igrejas. Tem gente que diz assim: o que importa é fazer. Outros dizem assim: não, o que importa é saber, é conhecer.
E esses extremos, nenhum deles é produtivo para ninguém e também não é produtivo para a igreja. De nada adianta a pessoa fazer sem saber o que é que vai fazer. E de nada adianta também a pessoa saber o que é para fazer e não fazer, e não cumprir aquilo que deve ser feito. Então, as duas partes devam se complementar. Então, Jesus tanto ensinava, as palavras dele eram importantes e são importantes, seus discursos, seus ensinamentos, suas verdades, suas doutrinas são importantes, como ele também viveu aquilo que ele ensinava. Por exemplo, se ele ensinava a respeito de humildade, nós vemos lá no capítulo 13 do Evangelho de João, que ele, para dar o exemplo aos seus discípulos, certa feita ele pegou lá um recipiente com água, uma toalha, cingiu-se e resolveu lavar os pés dos seus discípulos. E os discípulos acharam aquilo ali uma atitude extremamente vergonhosa, humilhante, para que Jesus cumprisse tal atitude. Mas ele disse, eu vou cumprir porque é assim que eu quero que vocês sejam. Eu ensinei a vocês a respeito de humildade, de serem submissos uns aos outros, de servirem, de terem disposição de ajudarem e de servirem, e eu vou dar o exemplo. Então, pastor Fábio, Jesus é aquele que ensina com as palavras, mas que ensina também através da atitude, através do exemplo. É verdade. Em João, no capítulo 13, no versículo 15, Jesus falou, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. A gente vê um dos principais ensinamentos de Jesus é o ensinamento de amar o próximo como a si mesmo. E este ensinamento que Jesus muito enfatizou durante o seu ministério aqui na Terra, ele não foi, vamos dizer assim, o primeiro a ensinar sobre esse assunto. Lá no Pentateuco, em Levítico, já tinha lá o mandamento de Deus, lá em Levítico, no Antigo Testamento, logo no princípio, de amar o próximo como a si mesmo. Só que Jesus ensinou este mandamento de uma forma diferente. Jesus ensinou este mandamento na prática, dando o exemplo. Ele ensinou fazendo. Então, esse ensino tem muita autoridade. E aí, todos nós que militamos nesta área do ensino, da pregação da palavra de Deus, a gente precisa ter cuidado com isso, de viver o que prega, de viver o que ensina. Então, este foi o grande diferencial de Jesus. Na Bíblia Sagrada, aqui em Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, está registrado o Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte, que Jesus proferiu, e este sermão da montanha, o sermão do monte, tem muitos ensinamentos gloriosos, o código de ética do reino de Deus, do cristão. E quando Jesus terminou de ensinar, revela que a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 7, versículos 28 e 29, as seguintes palavras. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então o povo já fez logo uma diferenciação. Olha, os escribas ensinam de uma forma, Jesus ensina de outra maneira. Então, qual é a diferença? A diferença é porque os escribas eram muito na teoria, eles eram muito teóricos, não viviam o que pregava, mas Jesus, ele ensinava com autoridade. E a autoridade do ensino de Jesus era por vários motivos, dentre eles, era porque ele vivia o que pregava. O que dava autoridade ao ensino de Jesus é porque o ensinamento dele era divino, ele vinha, um ensinamento vindo de Deus. Não era centrado no homem, não era um ensinamento antropológico, mas um ensinamento divino. E se você, meu querido pregador, ensinador, quer que seu ensino tenha autoridade, ensine a Bíblia, ensine a palavra de Deus. O ensinamento de Jesus era bíblico. Nós vemos ao longo dos evangelhos quantas e quantas vezes Jesus citou a Bíblia, Jesus citou o Antigo Testamento, Jesus manuseou a Bíblia, Jesus ensinou, Jesus leu a Bíblia. Então, para que você tenha autoridade no seu ensinamento, não é necessário você estar inventando coisa e copiando disse-me-disse dos outros. Vá para a Bíblia, fique na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus e vai conferir autoridade àquilo que você ensina. Em segundo lugar, além de ensinar a Bíblia, cumpra, obedeça e viva aquele ensinamento bíblico, porque assim você vai falar muito alto também com as suas atitudes, com o seu exemplo, com o seu
ensinamentos. Então, as palavras de Jesus eram acompanhadas de atitudes práticas, porque de nada adianta a beleza das palavras se elas não vierem acompanhadas das ações. A Bíblia diz, assim falai e assim proceder. Agora, não é porque a prática é importante que você vai ficar mudo também. Às vezes tem irmãos que falam, irmãos, você não precisa falar nada, você não precisa dizer nada, basta só dar o exemplo. Não vamos ficar nos extremos. Você fale a palavra de Deus, a Bíblia diz que a gente deve pregar, deve falar, mas a gente deve também viver a palavra de Deus. E assim nós vamos estar imitando o nosso Mestre e assim seremos discípulos do Senhor. Muito bem, nós chegamos ao final deste primeiro bloco. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco retornaremos para estudar o segundo tópico da nossa lição. Fique conosco. Caro telespectador, telespectadora, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos estudando o Evangelho segundo Lucas e dentro dessa explanação deste Evangelho, o assunto de hoje, a lição de número 5, Jesus escolhe seus discípulos. Nós estamos aproveitando aí para mostrar, para passar para vocês como foi que aconteceu esse processo de escolha de Jesus dos seus discípulos, qual o significado do discipulado e o que é que significa ser verdadeiramente discípulo de Jesus. Muito bem, aproveitando para fazer essa definição, a palavra discípulo no hebraico é talmidim, né? São os discípulos de um mestre, os seguidores de um determinado mestre. Alguns rabinos diziam que essa palavra talmidim, que é uma palavra plural no hebraico, ela significa alguém que é coberto pela poeira do seu rabi, do seu mestre, ou seja, alguém que andava tão próximo do seu mestre, do ensinador, que a poeira, na medida em que ele andava, até porque era comum os mestres da antiguidade, eles ensinarem enquanto caminhavam, enquanto andavam, e as pessoas o acompanhavam e assim, digamos, literalmente iam tomando a poeira naquelas estradas lá da Palestina da antiguidade. Então o discípulo é alguém que anda muito perto, anda muito próximo do seu mestre. Os discípulos de Jesus eram aqueles que estavam sempre ali próximos de Jesus. O ponto 2 da lição fala a respeito do chamado. Como é que acontece o chamado de Jesus para os seus discípulos? Vejam vocês que os teólogos observam que o método usado
por Jesus para recrutar os seus discípulos foi diferenciado. Às vezes ele estava caminhando, encontrava alguém ali, como foi o caso do chamado de Levi, que depois vai se chamar Mateus, que é um coletor de impostos, e ele é chamado por Jesus para segui-lo. Ele deixa ali a coletoria, deixa ali a sua responsabilidade e passa a ir após o mestre. Então, ir após o mestre é uma definição de discípulo. Jesus chamou alguns dos seus discípulos quando estavam a trabalho, alguns deles estavam trabalhando, alguns deles eram pescadores, como é o caso de Pedro, e Jesus os chamou para serem pescadores de homens. Isso inclusive foi uma expressão que Jesus dirigiu a Pedro. Jesus chamou alguns discípulos para virem após ele, alguns deles eram discípulos de outros, como é o caso dos discípulos de João Batista. E o próprio João Batista direcionou para que seus discípulos seguissem Jesus, porque João Batista reconheceu que ele não era um Messias. Ele disse até que ele não era digno de desatar as alparcas, as sandálias do Messias, e apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os próprios discípulos de João Batista seguiram a Jesus, e ele não ficou nem um pouco enciumado com isso, diferentemente de algumas pessoas nos dias de hoje que não querem perder os seus discípulos para Jesus. Então, Jesus selecionou um corpo de 12 pessoas, e essas 12 pessoas vão formar o seu colégio apostolar, o seu apostolado, e que serão os 12 apóstolos, os discípulos que ficaram ali mais perto de Jesus, passaram a segui-lo, a ouvir os seus ensinamentos. Alguns deles irão depois narrar, como é o caso de Mateus, e irão escrever aquilo que ouviram da parte do mestre. Então, nós já começamos a ver aí como foi a metodologia, o recrutamento de Jesus em relação aos seus discípulos. Nos dias de hoje, Jesus continua chamando as pessoas para serem seus discípulos. Jesus diz: aqueles que quiserem vir após mim, neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz e siga-me. Então, esse é o chamado de Jesus no dia de hoje para você, meu caro telespectador, telespectadora. Agora saiba, vou deixar aqui para o pastor Fábio comentar: para seguir Jesus, ou para seguir o mestre, é preciso pagar um preço. Há um custo, o custo do discipulado. Não é isso, pastor Fábio? É verdade, pastor Zé Roberto, e uma coisa que nos chama muita atenção aqui, que os métodos de recrutamento e de chamada de Jesus foram muito variados, e as pessoas que Jesus chamou também foram as mais diversas. Então nós vemos aqui a preocupação de Jesus em trabalhar a unidade na diversidade. Então os discípulos de Jesus, e dentre os discípulos, os 12 apóstolos, nós vemos pessoas de diferentes classes sociais, pessoas de diferentes níveis culturais, pessoas de diferentes profissões, pessoas de diferentes temperamentos. Então o colégio apostólico era muito diversificado, e Jesus via nessas diferenças aspectos que complementavam, um complementava o outro, e a obra de Deus, ela precisa de pessoas com diferentes estilos, de pessoas com diferentes dons e talentos, cada um fazendo a sua parte, e o todo vai funcionar direitinho. Agora, o discipulado, ele tem um custo, é o que diz aqui o tópico 2.2 da nossa lição. E o nosso comentarista, que na verdade prática, ao falar sobre o custo do discipulado, ele diz: o chamado para a salvação é de graça, mas o discipulado tem custos, porque seguir a Cristo é diferente do que se tornar um simples aluno. Um discípulo, ele tem um compromisso, um nível de compromisso bem maior do que o aluno. O discípulo, ele passa a conviver com o mestre, a se submeter à vontade do seu mestre. No discipulado, o discípulo, ele segue os passos do seu mestre, ele está ao lado dele. Então isso é importante,
E Jesus, ele não enganou ninguém quando esteve aqui na terra, ele sempre colocou essa questão, a importância, tinha pessoas que diziam que queriam seguir ele, e ele sempre mandava a pessoa avaliar, avalie para depois você não se arrepender. Então, se quem quiser seguir Jesus, deve, portanto, avaliar os custos. Seguir a Cristo envolve renúncia, significa submissão total a Ele. Ser discípulo de Cristo significa perder direito, e entregar todos os seus direitos a Cristo. Quem tem direito agora é Cristo, a vontade agora é de Cristo. Ou seja, tem que renunciar a si mesmo. Então ninguém pode ser discípulo de Cristo apenas por empolgação. A empolgação, aquele fervor momentâneo, aquele fogo de palha, logo se acaba. E aí a gente tem que saber se tem base para poder continuar. Então, ser discípulo de Cristo não é uma decisão meramente emotiva que você toma pelas emoções. Ser discípulo de Cristo envolve também uma decisão racional e uma decisão sempre contínua. Decidi ontem e continuo decidindo hoje sempre que eu vou renunciar à minha própria vida para poder seguir a Cristo. E Jesus, em Lucas, no capítulo 14, no versículo 25 em diante, Jesus diz assim, abre a sua Bíblia em Lucas 14, 25. Jesus falou, grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhe disse, ou seja, uma multidão grande acompanhava Jesus e Jesus se voltou para esta multidão e disse assim para o povo que estava perto de Jesus, acompanhando Jesus. Porque acompanhar Jesus é diferente de ser discípulo de Jesus. Então veja o versículo 26, Jesus falou, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filho, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então Jesus fala sobre renúncia. No versículo 33, Jesus diz, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, para ser discípulo de Jesus, tem que renunciar a si mesmo, tem que renunciar à sua própria vida. Os interesses do reino de Deus, eles estão em primeiro lugar, eles têm prioridade sobre os nossos próprios interesses e sobre os interesses particulares de quem quer que seja. Agora, o problema é que muitos querem acompanhar Jesus, mas não querem ser discípulos de Jesus. Muitos querem os benefícios de Jesus, querem as bênçãos de Jesus, muitos querem a paz que Jesus oferece, muitos querem desfrutar das bênçãos de Jesus, mas não querem desfrutar do senhorio de Cristo. A gente, quando aceita Jesus, deve aceitar Ele não somente como nosso Salvador, mas também como o Senhor da nossa vida. E aí observamos quanto está aumentando hoje em dia o número daqueles cristãos chamados cristãos nominais, cristãos só de boca, e não tem uma vida de seguir os passos de Jesus, não se identifica com o seu mestre. Então, pastor Zé Roberto, fechando este tópico aí, a gente observa que os métodos de Jesus, do chamar, são variados. Jesus chama gente de todo tipo de pessoa, bem diversa, a diversidade é grande, mas esse povo bem diferente tem uma coisa em comum, que é a submissão total à vontade de Cristo, a renúncia do seu próprio eu para se submeter ao senhorio de Cristo. É isso mesmo, pastor Fábio. Nós aproveitamos aí para destacar a sua fala agora há pouco. Muitas pessoas, infelizmente, querem se dizer cristãs, elas dizem que seguem a Cristo. Não, eu já sou cristão, mas o que importa não é apenas você dizer que é cristão. O que importa é que você, de fato, seja discípulo ou discípula de Jesus. E para isso você precisa pagar um preço, há um custo. E nós ficamos, às vezes, decepcionados com o número de pessoas até que se dizem cristãs e, digamos, até evangélicas em nosso meio,
Algumas pessoas que hoje já nós temos no nosso contexto o fenômeno do evangélico nominal. É aquele que é evangélico apenas de boca para fora. A pessoa apenas que confessa, professa que é evangélica. No entanto, ela nada tem de cristianismo, não conhece a Cristo, não segue a Cristo, não se identifica com Cristo. Então, isso é extremamente embaraçoso para todos nós. Tenhamos cuidado, e você que está nos assistindo através dessa lente nesta oportunidade, pense de fato se você de fato é um cristão, se você de fato é um seguidor de Cristo, se você tem andado perto e próximo dele, se você, usando a expressão aqui do Talmidim, se você tem se deixado cobrir pela poeira dele, você tem estado tão próximo que você tem sido influenciado pelas palavras dele, pelos modos dele, pelas atitudes dele. Então isso de fato é o que significa ser discípulo de Jesus. Nós estamos concluindo mais este bloco, voltaremos em seguida para tratar a respeito de como acontecia o treinamento dos discípulos de Jesus, voltaremos em seguida, permaneça conosco, voltaremos logo logo. Amados irmãos e irmãs, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos estudando o Evangelho segundo Lucas e na aula de hoje nós estamos aprendendo como aconteceu o chamado de Jesus em relação aos seus discípulos e principalmente o que é que significa ser discípulo do Mestre, discípulo de Jesus. Temos uma onda evangélica no país. Algumas pessoas até consideram que futuramente nós vamos ter o país mais evangélico, ou melhor, um dos países mais evangélicos do mundo, e alguns até se entusiasmam com tudo isso, pensam nas influências que terão, principalmente nas influências políticas que isso irá acarretar. No entanto, nós não nos empolgamos com isso, até nos preocupamos, porque na medida em que algumas pessoas estão professando a fé evangélica, o número de discípulos de Jesus, na verdade, cada vez diminui, porque poucas pessoas, de fato, podem dizer que são seguidores do Mestre, seguidores de Cristo. Isso acontece justamente porque, conforme nós já vimos aqui no nosso texto, Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus orienta que uma das marcas do seu discipulado é a disposição para carregar a cruz. E o comentarista aqui até destaca que a cruz de Cristo aparece como um divisor de águas na vida dos discípulos. Quem são de fato os verdadeiros discípulos de Jesus? Aqueles que carregam a sua cruz. Então há ainda uma cruz para carregar.
E essa cruz é a cruz do discipulado, não é a cruz para a salvação, porque a cruz para a salvação Jesus já carregou. Jesus já foi crucificado lá no subúrbio de Jerusalém, derramou o seu sangue. Então, aquele sacrifício que Jesus ofereceu, ele mesmo como cordeiro pascal, ele mesmo entregando a sua própria vida, já é um sacrifício suficiente para a salvação da humanidade, de todo aquele que nele crê. Mas aqueles que creem em Cristo têm que carregar uma outra cruz, não uma cruz para a salvação, mas uma cruz que demonstra um compromisso com as verdades cristãs. Então, o que é que isso significa? Significa que a pessoa, a partir daquele momento em que ela toma a sua decisão por Cristo, a sua vida vai tomar um novo rumo. Ela vai passar a viver de forma diferente. Ela vai reavaliar e reconsiderar os seus valores, as suas perspectivas, a sua cosmovisão. Ela não vai fazer mais o que ela entende, o que ela tem vontade, porque a partir dali ela vai se dobrar à vontade de Deus. Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, para que nós não nos deixemos formatar pelos valores e padrões deste mundo, mas que nós aprendamos a desfrutar e a seguir a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. Então, ser discípulo de Jesus é uma decisão que se toma. E eu conversava com o pastor Fábio aqui, é uma decisão que se toma, mas o discipulado é algo que toma tempo. Não é algo que acontece da noite para o dia. Você toma a sua decisão de seguir a Cristo, de se tornar um discípulo de Cristo, mas ali apenas, digamos assim, o passo inicial. Você vai precisar ouvir os ensinamentos dele, vai precisar ouvir aquilo que Jesus tem a dizer através dos evangelhos, ler e reler os evangelhos. Tem muita gente que diz assim, eu sou discípulo de Cristo, e aí a gente pergunta, o que é que você sabe que ele disse? O que foi que Jesus, enquanto mestre, ensinou? Então, se a pessoa não lê os evangelhos, não conhece aquilo que Jesus ensinou, não conhece seus sermões, não conhece suas parábolas, não conhece seus exemplos, então ela não pode dizer que de fato é um seguidor, uma seguidora de Jesus. Então, é fundamental que você pense nisso, que você leve em consideração isso, para que você de fato possa dizer que é discípulo de Jesus. Não é isso, pastor? É verdade, pastor Zé Roberto. A gente vê no livro de Atos dos Apóstolos que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos lá em Antioquia da Síria. Então, lá naquela cidade tinha uma igreja e os crentes lá, eles seguiam a Cristo de verdade, eles levavam a sério o Evangelho, de modo que as vidas deles eram parecidas com Cristo. A vida dele refletia a vida de Cristo. Então, o discípulo é verdadeiramente aquele cujo falar, cujo proceder e agir reflete o caráter e os ensinamentos de Jesus. E uma das principais características do discípulo de Jesus é a cruz. Aqui a cruz no sentido de renúncia, no sentido de submissão à vontade do seu mestre. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 19 em diante, ele disse assim: eu já estou crucificado com Cristo. Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então ele disse que já estava crucificado com Cristo, ou seja, ele submeteu todo o seu eu, ele submeteu toda a sua vontade à vontade de Deus, e como alguém, isso é mais ou menos semelhante como alguém, um motorista que está pilotando o seu caminhão e de repente ele sai do volante e diz: Jesus, a partir de agora, senta aqui no volante, senta aqui e guia o meu carro. Eu vou ficar aqui no banco do carona, eu sou quem vai guiar a minha vida. Ele vai confiar inteiramente a condução do seu destino, da sua vida, ao mestre. Então o discípulo, ele tem isso. Uma coisa importante no treinamento dos discípulos é a mudança de valores. Em tópico 3.2, quem não passa por esta mudança de valores não pode ser discípulo de Cristo.
Por quê? Porque os valores deste mundo são diferentes dos valores do reino de Deus. O que Jesus ensinou é diferente do que o mundo ensina. E o crente, ele precisa ter isso de forma muito clara na sua vida, porque a mudança de mentalidade é fundamental. Paulo disse lá em Romanos, no capítulo 12, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Observe que, ao mesmo tempo que o crente não pode se amoldar ao mundo, não pode se conformar, entrar na forma do mundo, ao mesmo tempo ele tem que entrar na forma de Cristo. Ou seja, mas transformai-vos, ou seja, sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Observe que a transformação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É uma mudança de cosmovisão, é uma mudança de mentalidade, Se a pessoa não tiver a sua mentalidade transformada, ela não vai ser um bom discípulo de Cristo. Então, a mudança de mentalidade dos discípulos foi trabalhada por Jesus ao longo do seu ministério terreno, durante aproximadamente 3 anos e meio aqui na terra. Então, nós como igreja, que também ensinamos a palavra de Deus aos nossos alunos da escola dominical, enfim, temos que trabalhar em nível de mentalidade. Se você não conseguir mudar a mentalidade das pessoas, elas não serão transformadas. Eis aí o grande desafio da educação, não somente secular, mas principalmente a educação cristã. A educação cristã, ela não consiste apenas em transmitir conteúdos, não consiste apenas em transmitir conhecimentos, mas trabalhar na mentalidade, na cultura, trabalhar no nível da cosmovisão da pessoa. Então Jesus, ele mudou a forma de pensar dos discípulos. Seus discípulos não poderiam mais, por exemplo, possuir uma mente materialista como os gentios que não conheciam a Deus. Então Jesus, lá em Lucas 12, 22 e o versículo 30, falava que os gentios, ou seja, as pessoas que não servem a Cristo, elas só pensavam nas coisas materiais, enquanto que o crente, ele deve priorizar as coisas espirituais. Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Observe a mudança de prioridade, a ordem de prioridade das coisas. Veja que a mentalidade do reino de Deus é diferente. E com relação aos obreiros, com relação aos professores de escola dominical, que são responsáveis em ensinar a palavra de Deus, em relação aos pastores, enfim, a liderança da igreja que ensina a palavra de Deus, que tem a responsabilidade de dar prosseguimento ao trabalho de Jesus, ele faz aqui uma abordagem Paulo fez uma abordagem muito boa em 1 Timóteo, no capítulo 6, a respeito dos falsos mestres e como ele lidava com o dinheiro e com a riqueza. Para os falsos mestres, um ministério rico, um ministério próspero, é aquele que glorifica o nome do Senhor. Então tem muita gente aí defendendo e pregando: pastor bom é pastor rico, pastor bom é pastor que usa iPhone, pastor bom é pastor que usa isso, roupa de etiqueta, que anda com carro assim, com carro assado, Igreja boa é igreja rica, é igreja próspera, mas a questão, o poder econômico, financeiro, isso não é um medidor, um aferidor importante para avaliar se aquela igreja está agradando a Deus. Então, Paulo falou que grande lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos com isto contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, meu querido telespectador, a mentalidade do reino de Deus,
é outra. O maior patrimônio de uma igreja não são os seus templos suntuosos, o maior patrimônio da igreja não são os seus carros, o seu patrimônio material, mas o maior patrimônio da igreja são os crentes lavados e remidos no sangue de Jesus e que são discípulos. Não é qualquer crente, que tem crente, né, e tem um crente discípulo, mas é o crente discípulo, o crente que imita o seu mestre Jesus e que reflete no dia a dia o caráter de Cristo na sua vida. Pois bem, Pastor Zé Roberto, chegamos ao final desse terceiro bloco, vamos fazer um breve intervalo e já retornaremos para debater o quarto e último bloco do nosso programa de hoje. Fique conosco, não saia daí, voltaremos já. Muito bem, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos tratando hoje a respeito do discipulado, como foi que Jesus constituiu o seu corpo de discípulos e o que é que isso significa para todos nós hoje. Afinal de contas, nós também somos chamados a ser discípulos de Jesus. O tópico 4 da nossa lição fala a respeito da missão do discípulo. Nós somos chamados para ser discípulos de Jesus. E a pergunta, o que é que significa ser discípulo? O que é que um discípulo de Jesus tem que fazer? Essa me parece ser uma pergunta acertada, apropriada. E aí, com base nessa resposta, talvez você possa aí refletir e questionar, indagar-se se de fato você é um discípulo, um seguidor, uma seguidora de Jesus. Primeiro ponto é pregar e ensinar. Então, aqueles que são chamados por Jesus para serem discípulos devem passar a mensagem adiante. Aquilo que nós ouvimos a respeito de Jesus, os seus ensinamentos, as suas verdades, nós devemos levar adiante. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, pela sua própria natureza, ele tem esse caráter pedagógico de ensinar os outros, de orientar os outros. O pastor Fábio já destacou no bloco anterior alguns aspectos desse discipulado. Um cristão não pode ser materialista, não pode ser preso às coisas materiais, aos bens terrenos. Um discípulo de Jesus não pode viver demasiadamente ansioso, preocupado a respeito do futuro, das coisas que lhe cercam, daquilo que tem, daquilo que deixou de ter. Um discípulo de Jesus é alguém que tem valores eternos e que esses valores estão respaldados, sobretudo, numa mensagem que Jesus deixou, que foi a mensagem do amor ágape, o amor sacrificial, aquele amor que se entrega pelo outro. Então, isso aí são características, marcas do discipulado de Cristo
E os seguidores de Jesus devem viver a partir desses princípios, a partir desses valores. Agora, isso aí é uma mensagem que está dentro do contexto do reino de Deus. Jesus veio para pregar o reino de Deus, inclusive ele mesmo disse que o reino de Deus era chegado. Como é que o reino de Deus era chegado? Bem, o reino de Deus havia chegado porque Jesus, que era o rei e que é o rei, estava ali no meio das pessoas. Então, onde o rei está, ali está o seu reino. E o reino de Cristo é constituído na aceitação de todos aqueles que se dobram diante do seu senhorio, aceitam a sua mensagem, aceitam a sua palavra, se dobram diante daquilo que ele tem a dizer e diante da sua mensagem. Então, nós estamos vivendo aqui, vivemos no mundo, nós não estamos fora do mundo. Tem gente que diz se tornar cristão e a partir do momento que se torna cristão, que levanta sua mão, que se torna evangélico, entra numa onda de escapismo, quer ir embora do mundo, quer abandonar o povo, não quer viver mais em família, não quer mais trabalhar, não quer mais dialogar com ninguém, quer se isolar. E o cristianismo não ensina isso. Jesus, na verdade, ele foi alguém que se inseriu na sociedade. O primeiro milagre de Jesus foi realizado nas bodas de Caná, num casamento. Jesus frequentava a casa das pessoas, Jesus dialogava na rua, visitava, conversava. Então, cristianismo é isso, é viver no mundo aqui no sentido de físico, de ambiente, não no sentido de valores demoníacos, satânicos, contrários à verdade de Deus. Nós estamos aqui no mundo, mas não fazemos parte dos valores que este mundo partilha, e estamos aqui para pregar o evangelho do reino de Jesus. Eu vou usar aqui uma analogia de um escritor britânico, já falecido, que eu gosto muito, que é o C.S. Lewis, e ele faz uma analogia, ele diz que nós, os cristãos, nós fazemos parte de um outro reino, evidentemente o reino de Cristo. Nós estamos nesse mundo e nós estamos aqui para sabotar o reino e o império deste mundo tenebroso que é regido por Satanás, pelo império das hostes da maldade, que é contra os homens, que destrói os homens, que é contra a vida. Então nós aqui estamos para trazer essa mensagem de amor, essa mensagem de sacrifício, essa mensagem de redenção, que é o que significa seguir a Cristo. Então, se você é discípulo de Jesus, você também, meu irmão, minha irmã, você está imbuído e imbuída dessa responsabilidade, de levar adiante essa mensagem, de viver, de encarnar o amor de Cristo e a verdade do Evangelho. Não é isso, pastor Fábio? É verdade, pastor Zé Roberto. Em Mateus, no capítulo 4, no versículo 23, diz assim a palavra de Deus: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Nós vemos aí que três coisas importantes que Jesus estava fazendo: ensinando, pregando e curando. E nessa ordem, esses três verbos aqui, ensinar, pregar e curar. Veja que em primeiro lugar está o ensino, e a gente vê nos evangelhos como Jesus se dedicou ao ensino e foi chamado de mestre, e ele se autodenominou também de mestre. Ele se autodenominou mestre, e então a questão da cura, tudo isso era secundário. O mais importante era o conteúdo da mensagem que ele pregava. E ele deixou para nós essa responsabilidade de levar a mensagem salvífica. E ele disse em Marcos 16 e 15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Pregar é uma das principais missões da igreja, para que ela ganhe almas para o reino de Deus. E outra missão importante da igreja é o ensino, é o discipulado, é o ensinamento da palavra de Deus. Então ele falou também lá em Mateus, e portanto ide fazei discípulos, ensinando-os a guardar. Então, uma das principais missões da igreja é essa, é pregar e ensinar a palavra de Deus. E a Bíblia dá tanta importância a essas missões, a essas atividades, que ela defende, a palavra de Deus defende
um salário diferenciado para os pastores, para os obreiros que se dedicam à pregação e ao ensino. A atividade pastoral ela é bem ampla, tem várias ações, tem pregação, tem ensino, tem a presidência ou governança da igreja como instituição religiosa, envolve muitos aspectos, tanto materiais, humanos, sociais e espirituais. Mas observe o que diz a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Observe o quanto a Bíblia ela é interessante em mostrar, em dizer para nós que devemos considerar merecedores de duplicado salário, de duplicados honorários, os presbíteros que governam bem, que presidem bem, porque tem alguns que não governam bem, tem outros que não presidem bem. Então tem que reconhecer o mérito, tem que reconhecer o trabalho das pessoas que fazem as coisas direitinho. Agora, observe na parte B do versículo 17 o diferencial que a Bíblia faz. Ele diz assim: deve receber duplicados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade ou especialmente os que se afadigam na palavra e no ensino. Os que se afadigam. É uma dedicação forte, é uma grande dedicação, é uma dedicação que envolve renúncia. Toda dedicação a uma coisa envolve a renúncia. Então observe que esses pastores que presidem bem, mas que também se dedicam, se afadigam na palavra e na doutrina, eles devem ganhar melhor. Então observe o quanto a Bíblia valoriza, o obreiro que se dedica à pregação, que se dedica ao ensino da palavra de Deus. O pastor, o obreiro, ele pode ter muitas qualidades úteis à igreja local, etc., mas ele não pode falhar naquela que é mais importante, que é de manejar bem a palavra da verdade. O obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra da verdade. Mas além, pastor Zé Roberto, de pregar e ensinar, a igreja também tem a missão de trazer libertação e cura para pessoas que estão sofrendo, estão oprimidas por diversos problemas de enfermidades materiais, físicas, psicológicas e espirituais. O Evangelho também alcança essa dimensão física e social e não apenas espiritual. Isso mesmo. O Evangelho de Jesus Cristo ele é um evangelho integral. Ele vê o homem na sua totalidade, ele vê o ser humano no todo. Então, ele atenta não apenas para a dimensão do espiritual, que a pessoa precisa de salvação, precisa de um Salvador, precisa do arrependimento dos seus pecados, precisa do perdão dos seus pecados, mas também para a cura. Isaías capítulo 53, esse texto é retomado por Mateus ao longo do seu evangelho, da sua narrativa, afirmando que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e que pelas pisaduras, pelos sofrimentos dele lá na cruz do Calvário, nós somos sarados. Inclusive, isso dimensiona a cura não apenas no seu aspecto do corpo, mas também da mente, atentando aí para a alma do ser humano, para que a pessoa em Cristo ela seja curada das suas ansiedades, das suas angústias, da sua depressão, do seu desespero. Então Cristo, ele traz no seu evangelho a possibilidade de cura em todas as dimensões do ser humano. Inclusive, em relação ao corpo, Jesus continua curando hoje. Nós não somos contra a medicina, o próprio Jesus disse que os doentes precisam de médico, então louvamos a Deus pela existência dos médicos, eles receberam a sabedoria de Deus para clinicarem, para prescreverem, para tratarem as pessoas das suas enfermidades, mas existem casos que se apela definitivamente para Deus, e nós cremos que o Deus da Bíblia é um Deus que tem poder
é um Deus que cura e as pessoas têm a liberdade de pedirem a Deus para que curem das suas enfermidades. Evidentemente, a cura acontece de forma soberana. Deus não cura a todos. Algumas pessoas não são curadas e nós não podemos explicar por que isso acontece. Mas nós sabemos que Deus é soberano e quando lhe apraz, quando Ele quer, Ele cura as pessoas. Outra coisa importante que nós precisamos destacar é que a cura e a libertação não pode se transformar em um fim em si mesmo. Muitas igrejas estão transformando a libertação e cura em um fim em si mesmo, só se prega isso, só se fala disso, não se fala de salvação, não se fala de novo nascimento, não se fala em santificação e as pessoas estão aderindo a algumas igrejas. O pastor Fábio disse aqui na abertura da nossa aula já hoje, algumas pessoas se aproximam de algumas igrejas, não porque querem Cristo, não porque querem a salvação que Cristo traz, mas porque querem tão somente receber alguns benefícios, alguma cura, alguma libertação e depois vão embora, não querem saber daquilo que Jesus ensinou, daquilo que Jesus disse. Então, mais importante do que ser curado é de fato ser discípulo de Jesus e chegar à vida eterna seguindo os passos dele. Muito bem, nosso tempo já esgotou, já se foi. Nós queremos dizer para você que o debate não acabou. O debate continua e ele continua lá na Escola Bíblica Dominical da sua igreja, na sua congregação. Nas Assembleias de Deus, nós temos Escola Bíblica Dominical todos os domingos às 9 da manhã. Então, geralmente nós usamos aqui essa nossa revista, a revista que nós estamos estudando agora, Jesus, o Homem Perfeito. Vá lá, se matricule, você, meu irmão, minha irmã, se você está perdendo a escola dominical, você de fato está perdendo uma ótima oportunidade de crescer e amadurecer na sua fé e de fato de ser um discípulo real de Jesus aprendendo aquilo que ele ensinou. Pastor Fábio, nossas palavras finais, nosso programa está se encerrando. Pois é, meu querido telespectador, nós aprendemos nesta lição para concluir sobre a importância que o ensino tem na formação do caráter cristão. Jesus ensinou os seus discípulos, mas não os ensinou de qualquer forma, nem tampouco lhes ensinou de qualquer coisa como conteúdo, mas ele ensinou a palavra de Deus. Então, sejamos obreiros aprovados que manejam bem a palavra da verdade. Que Deus abençoe você, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Fiquem na paz do Senhor.